Olá, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade ao nosso curso de MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais, na matéria de alienação fiduciária de bens imóveis, nós vamos estudar hoje a propriedade resolúvel. Nas últimas aulas nós aprendemos ali alguns conceitos básicos sobre propriedade, sobre os poderes de propriedade, sobre as limitações do direito de propriedade, e hoje nós vamos aprender sobre a propriedade resolúvel, que também é um importante tema para você entender melhor como funciona a alienação fiduciária de imóveis. A propriedade resolúvel, ela é aquela que pela lei ou pela vontade das partes, ela se resolve retornando a propriedade para o proprietário anterior. Ou seja, você faz uma transferência através da propriedade resolúvel, uma transferência do domínio de alguns poderes ali para a pessoa que está adquirindo os direitos sobre aquele imóvel, e você pode retomá-lo depois, quando for implementada alguma condição ou algum termo. E isso que acontece. Aqui, nesse caso da propriedade resolúvel, é importante a gente entender a diferença entre propriedade e domínio. Em regra, a propriedade é aquele conceito que nós já estudamos: você é o proprietário do imóvel, você é o dono do imóvel. Já o domínio tem a ver com o exercício dos poderes de propriedade, ou seja, você transfere ali os poderes de propriedade para outra pessoa, mas ali há uma abstração, há uma divisão da propriedade. Nós temos a propriedade resolúvel, nós temos o proprietário atual e o proprietário diferido. E havendo ali o implemento de uma condição ou de um termo, ou seja, se acontecer algo incerto no futuro, ou se houver um inadimplemento, essa propriedade voltará ao proprietário original. E aqui nesse caso, quando você transfere o domínio, você transfere praticamente todos os poderes proprietários. Você só não transfere, em regra, o direito de dispor. Aquela pessoa tem uma limitação no direito de dispor daquele bem, porque ela não tem a propriedade plena daquele bem. E nós temos alguns exemplos de resolubilidade da propriedade, ou seja, alguns exemplos de propriedade resolúvel que estão previstos no Código Civil, entre outras leis. Nós temos a retrovenda. Quando você vende um imóvel, você define que daqui 10 anos você vai ter o direito de comprar novamente aquele bem por um preço pré-estipulado. Tem um direito de pré-impressão ou preferência, ou seja, você vendeu um bem, mas você tem um direito de preferência se aquela pessoa que adquiriu for vender para outra pessoa. Nós temos a compra e venda com reserva de domínio, quando você vende um imóvel para uma pessoa, mas você reserva o domínio em seu favor, enquanto não houver a quitação total do contrato. Nós temos também aqui o compromisso de compra e venda, que também é definido no Decreto-Lei 58.937, que define como serão as características do contrato de compra e venda de imóveis loteados, que também define que a propriedade pode ser retomada ali por quem vendeu, entendeu? Dá uma proteção para o vendedor daquele imóvel. Nós temos também aqui a alienação de fração ideal condominial, ou seja, quando você possui um imóvel em condomínio com outra pessoa, quando você vai vender, você tem que dar preferência para os outros condôminos daquele imóvel. Isso também é uma propriedade resolúvel. A propriedade ela pode voltar ali para o todo e ser vendida ali para outros condôminos antes de ser oferecida para outras pessoas, para terceiros estranhos daquele negócio. Nós temos também aqui o direito de preferência do locatário. O locatário ele tem a preferência de aquisição do imóvel locado, nas mesmas condições em que ele é oferecido para terceiros, ou seja, se alguém adquire um imóvel e não houve exercício de preferência, não foi disponibilizado, não foi facultado ao locatário o exercício do direito de preferência, você terá ali uma propriedade resolúvel. Aquela propriedade se resolverá e quem terá direito de adquirir aquela propriedade será o locatário. Aqui no meu caso, a preferência do arrendatário, do parceiro rural, que também tem a preferência na aquisição desse imóvel. Então, se o imóvel ele é vendido sem a observância desses direitos de preferência, a pessoa que tem preferência ela pode pleitear o desfazimento do negócio. Nesse caso, a propriedade será resolvida e as partes voltarão ao status quo ante, ou seja, ao status inicial antes dessa alienação. Em todos esses casos, a propriedade e os direitos reais que são concedidos, eles são extinguidos, são extintos.
ou seja, vão retornar o direito proprietário, os bens retornarão ao proprietário original ou detentor da preferência na forma do direito de sequela. Ou seja, houve a venda daquele imóvel, aquele imóvel foi vendido sem observar o direito de preferência, essa transferência de propriedade ela será desfeita, ela será extinta e a pessoa que adquiriu perderá o direito de propriedade e esse direito de propriedade voltará ao seu inicial. Isso aqui é muito interessante pelo seguinte sentido, pelo seguinte característica. Quando você define que uma propriedade é resolúvel, você coloca uma condição resolutiva no negócio jurídico, uma compra e venda, se a pessoa ela sofreu penhoras naquele bem, se a pessoa sofreu algum tipo de constrição judicial ou extrajudicial, ou gravou aquele bem com hipoteca ou outras garantias, todos esses direitos reais, todos serão extintos e com a resolução dessa propriedade. Ou seja, o proprietário anterior terá a coisa restituída sem os problemas que ocorreram enquanto a propriedade estava sobre a posse, sobre a detenção de outra pessoa, quando o bem estava sob propriedade de outra pessoa. Aqui nós temos no artigo 1359 do Código Civil a redação sobre essa resolução e ele fala o seguinte: resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Ou seja, havendo a resolução, todos os contratos que foram firmados em cima daquele imóvel que tinha propriedade resolúvel serão tornados ineficazes. Ou seja, vamos dizer que você vendeu o imóvel rural, você estipulou uma condição resolutiva, que se a pessoa não pagasse aquele imóvel rural, ela perderia em seu favor. Então ali, se ela obteve um financiamento bancário, obteve algum tipo de empréstimo, colocando em garantia aquele imóvel, quando for operada a resolução do negócio jurídico que promoveu a transferência desse imóvel para o proprietário atual, haverá o retorno ao antigo proprietário e esse proprietário terá o imóvel livre de qualquer ônus. Todos esses ônus, todos esses direitos reais que foram concedidos, eles serão extintos. Além disso, nós temos uma exceção. Se a resolução ela é superveniente à transferência, os terceiros eles não serão atingidos, ou seja, o proprietário resolúvel ele terá que acionar o alienante, que é aquela pessoa que transferiu o imóvel. E aqui não vai se tratar de uma causa que é posterior, mas sim de um fato novo posterior. E há uma diferença bem grande em cada um, porque quando a resolução é determinada por uma causa originária, ela é já prevista no título, ela vai ser operada de forma ex tunc, ou seja, de forma retroativa e erga omnes, em face de todos. Já se for decorrente de uma causa superveniente, que é aquele caso que nós falamos, que é a exceção do 1360, essa cláusula ela vai operar ex nunc, ou seja, para frente, e inter partes, ou seja, entre as partes. É por isso que tem essa exceção do 1360, que fala o seguinte, que se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou seu valor. Esse aqui é nos casos em que a causa da resolução da transferência imobiliária ela foi causada por algum fato superveniente que não estava previsto no título. Nós temos como exemplo o caso da doação. Vamos imaginar que você doa um bem imóvel para outra pessoa e depois essa pessoa comete algum ato de ingratidão ou ela comete qualquer outro ato de desrespeito a você que permita, segundo o Código Civil, você cancelar aquela doação. Existem várias hipóteses lá no Código Civil. Se a pessoa ela praticar um atentado contra você ou se a pessoa praticar algum ato em seu desfavor, você pode cancelar uma doação. E esse aqui é um típico ato que se enquadra no artigo 1360
Porque aqui é o seguinte, existe uma causa superveniente. Quando você fez uma doação, não existia ali uma condição, um termo futuro, definindo a propriedade como resolúvel, definindo que aquela propriedade seria retomada pelo antigo proprietário. Mas existe um caso superveniente, no caso da doação existindo a ingratidão, você pode retomar o bem, mas se essa pessoa transferiu para um terceiro de boa-fé, o terceiro de boa-fé ele se tornará o proprietário perfeito desse imóvel e você terá que promover uma ação contra contra aquela pessoa que alienou o imóvel. Além disso, com relação à doutrina, nós temos o ensinamento de Silvio Salvo Venosa, que ele define que o titular sabe ou deve saber que de algum modo a propriedade pode se resolver, ou seja, pode findar-se, e tal resolução se dará com implemento de condição ou advento de termo, que deve estar expressamente previsto no contrato. Ou seja, para que a propriedade ela seja resolúvel e para que que a resolução seja operada, tem que estar previsto em contrato qual que será a condição ou qual que será o termo que será utilizado como parâmetro para a resolução desse negócio. E aqui nós temos no artigo 121 do Código Civil a definição do que é condição. A condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Aqui, ou seja, a condição ela tem a ver com evento futuro incerto. Você pode colocar uma condição resolutiva, que é o seguinte: se você não efetuar o pagamento, se você se tornar inadimplente, que é um evento incerto. Normalmente, quando você adquire um imóvel, você adquire um veículo ou qualquer tipo de bem, em regra você considera que você vai conseguir honrar aquele compromisso. Então, pode haver uma condição resolutiva, que é um evento futuro incerto. É incerto que você se torne inadimplente. Pode ser que você não fique inadimplente e que aquela garantia que foi imposta no imóvel, ela seja extinta sem nenhuma outra consequência para você. Então, nesse caso, a condição ela é relacionada a um evento futuro incerto. E já o termo, ele consiste na fixação da eficácia do negócio jurídico no tempo e é um evento futuro, porém ele é certo. Você pode colocar como termo num contrato, falando o seguinte, que quando houver o preenchimento de tais condições, acontecerá tal coisa, qual que será a consequência da ocorrência de um termo que foi fixado naquele negócio jurídico. E para compreender a propriedade resolúvel, é interessante a gente diferenciar a condição suspensiva da condição resolutiva. A condição suspensiva, ela suspende o exercício de um direito até um seu implemento. Se você estipular uma condição suspensiva dentro de um contrato, definindo que a pessoa que adquiriu o imóvel, ele não poderá utilizar aquele imóvel, não poderá usufruir do imóvel até que efetue o pagamento total da dívida, você estará diante de uma condição suspensiva, ou seja, uma condição que suspende o exercício do direito até que seja implementado um evento futuro incerto. Já a condição resolúvel, que é a condição resolutiva, na qual se funda a propriedade resolúvel, ela tem um efeito a cessação do direito após o implemento da condição, ou seja, você pode exercer o seu direito, mas se verificar o implemento de alguma condição, você terá a resolução desse direito, a extinção desse direito, ou seja, a aquisição do direito ele vai se dar de plano e vai cessar com a ocorrência da condição. Quando você institui uma propriedade resolúvel, você transfere a propriedade para a pessoa é proprietária daquele imóvel, mas se ela desrespeitar o contrato, ela ficar inadimplente, se operará a condição resolutiva e será extinto, será cessado aquele direito de propriedade com o implemento dessa condição. Além disso, na propriedade que é sujeita à condição ou termo, nós temos a figura do proprietário atual e do proprietário diferido. O proprietário atual vai ser o proprietário que está exercendo a propriedade, quem exerce a propriedade atual da coisa, e já o segundo, ele tem um direito eventual sobre essa coisa, sobre a condição ou sobre um termo. Ou seja, se ocorrer uma condição, se ocorrer um termo, aí sim ele se tornará proprietário. E se
houver um implemento do termo ou a condição conforme foi pactuado ali no contrato, essa propriedade ela se resolverá, ou seja, ela será extinta e o proprietário diferido, ele terá a propriedade como se jamais houvesse existido aquele contrato, aquela transferência de propriedade. Pessoal, agradeço a todos pela atenção de hoje e espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.